Você sabia que as eleições de 2026 podem mudar não apenas quem estará no Congresso, mas também quem vai decidir o futuro do Brasil no Supremo Tribunal Federal? Pois é, o Senado tem muito mais poder do que a maioria das pessoas imagina. Com 2/3 das cadeiras em jogo, as disputas que vêm por aí prometem ser históricas. Hoje, vamos revelar os cenários mais quentes em estados decisivos, como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui pode redefinir a forma como você entende a política brasileira. Fique comigo até o final. As eleições de 2026 prometem redefinir os rumos da política brasileira. E quando falamos de Senado, falamos de poder, de influência e de decisões que moldam o futuro do país. É no Senado que se aprova ou barra indicações ao STF, embaixadores, chefes do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. É lá também que se julga presidentes em processos de impeachment e, em um cenário cada vez mais polarizado, até ministros do Supremo podem ser alvo de processos. Ou seja, cada cadeira no Senado vale muito. E em 2026, 54 delas estarão em disputa. Um verdadeiro tabuleiro de xadrez político. Hoje, o PL é a maior bancada, com 15 senadores. Na sequência, MDB e PSD têm 12 cada. O PT vem com 9, o PP tem 8, União Brasil 6 e PSB, Podemos e Republicanos aparecem com 4 cada. PDT e PSDB somam 3. E o Novo tem apenas 1 cadeira. É nesse equilíbrio instável que os partidos se lançam em busca de ampliar sua influência. E para começar nossa análise, vamos a um estado onde a disputa promete ser uma verdadeira guerra política: o Paraná. Ali, nomes de peso como Ratinho, Júnior, Cristina Graemel, Felipe Barros, Zeca Dirceu, Roberto Requião, Álvaro Dias e Beto Richa podem se enfrentar. Vamos ao cenário. No primeiro cenário testado pelo Real Time Big Data, divulgado em 5 de setembro, Ratinho Júnior do PSD aparece como franco favorito, 53% das intenções de voto. Isso, sozinho, já garante uma das 2 cadeiras em disputa. A outra, vaga nesse mesmo recorte, iria para Cristina Graemel do Podemos, com 21%. Felipe Barros, do PL, e Zeca Dirceu, do PT, ficam empatados em terceiro, com 15% cada. Um dado curioso: votos nulos, brancos e indecisos ainda somam 13%, ou seja, há espaço para mudança. Mas, quando Ratinho sai do jogo, a história muda. Cristina Graemel lidera com 33%, seguida por Felipe Barros, com 22%, Alexandre Cury, do PSD, com 17% e Zeca Dirceu, com 13%. Note como a disputa se pulveriza e os indecisos chegam a expressivos 23%. Isso mostra que, sem Ratinho, a corrida fica muito mais aberta. Em outro cenário, com Roberto Requião, do PDT, no páreo, a disputa esquenta. Cristina mantém a dianteira com 33%, mas o veterano aparece em segundo, com 25%. Felipe Barros cola logo atrás, com 23%. Já Alexandre Cury e Zeca Dirceu ficam mais atrás. Esse é um clássico exemplo de como nomes tradicionais ainda têm apelo, mesmo em um estado onde a direita se consolidou nos últimos anos. E não para por aí. Quando o nome de Álvaro Dias do Podemos é incluído, temos uma verdadeira batalha de titãs. Cristina cai para 26%, Álvaro marca 23%, Requião aparece com 22%, Beto Richa, do PSDB, surge com 18% e Felipe Barros com 16%. Até Zeca Dirceu entra na briga com 13%. Nesse cenário, o eleitorado claramente se divide entre novos nomes e velhos conhecidos. E, claro, não poderia faltar a simulação com Ratinho de volta. Nesse caso, ele dispara na frente com 49% das intenções de voto. Cristina aparece em segundo, com 17%, seguida por Álvaro Dias, Requião, Beto Richa e Felipe Barros. Todos muito próximos, variando entre 12% e 16%. Ou seja, Ratinho ocupa uma cadeira quase sem esforço e a segunda vaga vira uma corrida caótica. Resumindo, se Ratinho Júnior entrar na disputa, ele leva facilmente uma das vagas, deixando apenas uma cadeira realmente em aberto. Se não concorrer, Cristina Graemel ganha protagonismo, mas a segunda vaga vira uma incógnita, podendo ir para nomes da direita tradicional.
ou até abrir espaço para uma surpresa. E aqui eu quero a sua opinião. Se Ratinho Júnior realmente concorrer ao Senado, quem você acha que leva a segunda vaga? Cristina Graemel, algum veterano como Requião ou até Zeca Dirceu? Deixa sua aposta nos comentários. Saímos do Paraná e agora viajamos para Santa Catarina, um estado que pode se tornar palco de um dos movimentos políticos mais ousados dos últimos anos, a mudança de domicílio eleitoral de Carlos Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente da República. Se confirmada sua candidatura, ele chega como favorito e pode aumentar ainda mais a influência da família Bolsonaro no Senado. Mas será que os catarinenses vão aceitar esse forasteiro ocupando uma das vagas mais disputadas do estado? Vamos aos números. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Real Time Big Data na primeira semana de setembro, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Foram testados 4 cenários diferentes. Entre os nomes avaliados, aparecem figuras de peso da política local e nacional. A deputada federal Carolina de Toni, do PL, o senador Esperidião Amin, do PP, o próprio Carlos Bolsonaro, do PL, e o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, do PT. Além deles, outros nomes regionais e emergentes entram na disputa, tornando o cenário ainda mais complexo. No primeiro cenário, sem a presença de Carlos Bolsonaro, a liderança fica com Carolina de Toni, do PL, que registra 36% das intenções de voto. Na sequência, Esperidião Amin do PP aparece com 27%, seguido pelo prefeito reeleito de Joinville, Adriano Silva, do Partido Novo, com 22%. Na quarta colocação, temos um empate. Júlia Zanatta, também do PL, e Décio Lima, do PT, ambos com 19%. Mais atrás, o jornalista Paulo Alceu e o ex-prefeito de Jaraguá do Sul Antídio Lunelli somam 9% cada. Nulos, brancos e indecisos giram em torno de 13%, um percentual que ainda pode mexer com o jogo. Quando Carlos Bolsonaro entra em campo, o jogo vira de cabeça para baixo. Ele lidera com 44% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece Carolina de Toni, também do PL, com 33%, mostrando a força do partido no estado. Esperidião Amin mantém 21%, seguido por Décio Lima, com 19%. Adriano Silva, do Novo, marca 18%. Já Antídio Lunelli, do MDB, aparece com 8%. Jornalista Paulo Alceu, sem partido, fica com 7%. Aqui, o detalhe importante é que, mesmo como forasteiro, Carlos dispara na frente e arrasta o PL para o protagonismo. No terceiro cenário, o resultado é praticamente uma repetição. Carlos Bolsonaro lidera com 45%, Carolina vem logo atrás com 33%, Amin aparece com 21% e Décio Lima com 19%. Adriano Silva registra 17%, enquanto Carlos Chiodini, do MDB, e o jornalista Paulo Alceu empatam com 7%. O dado curioso é que, mesmo com a entrada de novos nomes, a liderança de Carlos permanece estável, mostrando solidez de sua candidatura. No quarto cenário, mais uma vez, Carlos Bolsonaro lidera com 45%. Carolina de Toni segue em segundo. Com 33%, Esperidião Amin marca 21% e Décio Lima aparece com 19%. Adriano Silva mantém competitividade com 18%. Mais atrás, Paulo Alceu registra 7% e o ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, do PSDB, aparece com apenas 4%. Nulos, brancos e indecisos mantêm a faixa dos 11%, ou seja, com ou sem novos concorrentes, Carlos segue firme na ponta. Resumindo, sem Carlos Bolsonaro, Carolina de Toni lidera, e o jogo parece mais equilibrado, com espaço para nomes tradicionais como Amin e emergentes como Adriano Silva.
Mas quando Carlos entra, ele domina o cenário, mesmo sendo um nome de fora do estado. Isso reforça duas tendências: a força da marca Bolsonaro em Santa Catarina e a consolidação do PL como partido hegemônico local. Mas há um detalhe importante: a candidatura de Carlos Bolsonaro enfrenta resistências. Ele é visto como alguém que está furando a fila da direita no estado e, por não ser catarinense, já desperta oposição tanto na classe política quanto no empresariado local, que defendem que a representação do estado em Brasília deve vir de quem tem raízes no território. Ainda assim, se a candidatura for confirmada, o PL pode garantir um feito histórico: controlar as 3 cadeiras de Santa Catarina no Senado, além do governo estadual. Agora eu quero saber: você acha justo Carlos Bolsonaro mudar seu domicílio eleitoral para Santa Catarina e disputar por lá? Ou os catarinenses devem priorizar nomes locais? Escreve aí nos comentários, porque essa discussão promete. Depois de Santa Catarina, seguimos para o coração político do país, o Distrito Federal. E aqui, o que está em jogo vai muito além de uma simples disputa eleitoral. Estamos falando do epicentro do poder, da capital onde decisões nacionais são tomadas e onde nomes de peso como Michele Bolsonaro, Ibanez Rocha e Leila do vôlei aparecem na corrida para o Senado. A pergunta é: quem vai dominar a voz de Brasília em 2026? Vamos aos números. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 23 e 27 de agosto, ouvindo 1.510 eleitores. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Foram testados 2 cenários: o espontâneo, onde os eleitores citam livremente os nomes que lembram, e o estimulado, em que recebem uma lista de opções. Levantamento espontâneo: a maioria absoluta da população ainda não tem candidato definido. 83,7% não souberam ou não opinaram. Brancos e nulos aparecem com 6,4%. Entre os nomes citados espontaneamente, o atual governador Ibanez Rocha, do MDB, lidera com apenas 3,6%. Logo atrás, Michele Bolsonaro surge com 1,5%. A senadora Leila do vôlei, do PDT, registra 0,8%. Enquanto Damares Alves, do Republicanos, aparece com 0,7%. Érica Coquei, do PT, tem 0,6%. O ex-desembargador Sebastião Coelho, do Novo, aparece com 0,4%. Cristóvão Buarque, do Cidadania, com 0,3%, seguido do deputado Fred Linhares, do Republicanos, também com 0,3%. Bia Kicis, do PL, marca 0,2% e Ricardo Capelli, do PSB, fecha a lista com 0,1%. Esse cenário mostra duas coisas. Primeiro, a enorme indecisão do eleitorado do DF. Segundo, a dispersão entre vários nomes conhecidos, sem nenhum franco favorito espontâneo até aqui. Já quando os nomes são apresentados aos eleitores, o jogo muda completamente. Michele Bolsonaro, do PL, aparece na liderança com 36% das intenções de voto. Na cola dela, o governador Ibanez Rocha, do MDB, registra 35,6%. Uma disputa praticamente empatada dentro da margem de erro. Na terceira posição, Leila do vôlei, do PDT, surge com 25,4%. Logo atrás, Érica Coquei, do PT, aparece com 22,8%, seguida de muito perto por Fred Linhares, do Republicanos, com 22,1%. Mais atrás, Sebastião Coelho, do Novo, soma 8,1%, enquanto Bia Kicis, do PL, tem 7,7%. Rosilene Correia, do PT, fecha a lista com 4%. Nulos e brancos aparecem com 7,5% e os que não souberam ou não responderam chegam a 3,8%. Esse resultado mostra um cenário de forte competitividade entre Michele Bolsonaro e Ibanez Rocha, enquanto outros nomes tentam se consolidar no segundo pelotão. Se esse desenho se confirmar em 2026, o bolsonarismo tende a sair muito fortalecido no Distrito Federal. Isso porque, além de Michele Bolsonaro despontar na liderança, Ibanez Rocha é aliado fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar,
Isalci Lucas, do PSDB, que tem mandato garantido até 2030, também integra a base bolsonarista no Senado. Isso significa que, em Brasília, todas as 3 cadeiras podem ficar sob influência direta do campo político do ex-presidente. Agora, imagine o impacto se esse cenário se combinar com Santa Catarina, onde Carlos Bolsonaro e Carolina de Tone aparecem fortes, e com o Rio de Janeiro, caso Flávio Bolsonaro seja reeleito. A família Bolsonaro poderia ter 3 cadeiras diretas no Senado, além de aliados estratégicos em estados-chave. Nesse contexto, a bandeira da chamada Lava Toga, que defende impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, ganharia ainda mais força dentro do Congresso. E você, acredita que Michele Bolsonaro tem força suficiente para se eleger no DF? Ou Ibanez Rocha deve levar a melhor? Qual desses 2 nomes você acha mais forte para representar Brasília no Senado? Quero ver sua opinião nos comentários. Saindo do coração político do país, chegamos ao Rio de Janeiro, um estado que, historicamente, é palco de grandes disputas eleitorais e que agora pode definir os rumos do Senado em 2026. Aqui, o nome de Flávio Bolsonaro aparece como favorito, mas a segunda cadeira segue completamente em aberto. E esse detalhe pode mudar muita coisa no jogo nacional. Vamos mergulhar nos cenários. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Atlas Intel e divulgada na primeira semana de setembro. Foram ouvidos 2.001 eleitores pelo método de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento testou 2 cenários principais para as eleições ao Senado. No primeiro cenário, Flávio Bolsonaro, do PL, sai na frente com 22,6% das intenções de voto. A segunda posição fica com Benedita da Silva, do PT, que registra 17%. Logo atrás, o ex-deputado federal Alessandro Molon, do PSB, aparece com 16,1%. O senador Carlos Portinho, também do PL, vem na 4ª colocação com 14,1%. Mais distante, a ex-governadora Clarissa Garotinho, do Republicanos, aparece com 4,1%, enquanto o deputado federal Ottoni de Paula, do MDB, soma 2,2%. Um dado curioso: 11,4% dos entrevistados citaram outro candidato, enquanto nulos e brancos somam 8,2% e indecisos chegam a 4,3%. Isso mostra um cenário ainda bastante aberto para a segunda vaga. No segundo cenário, Flávio Bolsonaro mantém a liderança, agora com 23,1%. Na sequência, novamente Benedita da Silva aparece com 17,2%, seguida por Molon, que cresce levemente para 16,5%. Aqui, o diferencial é a entrada do governador Cláudio Castro, do PL, que aparece em 4º lugar com 12,4%. Mais atrás, Marcelo Crivella, do Republicanos, surge com apenas 2,5% e Ottoni de Paula aparece com 1,7%. Assim como no primeiro cenário, uma parcela significativa dos eleitores optou por citar outro candidato, 12,2%. Nulos e brancos subiram para 11,4% e indecisos ficaram em 3%. O que os números revelam? Primeiro, que Flávio Bolsonaro tem grandes chances de garantir uma das 2 cadeiras em disputa, consolidando a presença da família Bolsonaro no Senado. Porém, a segunda vaga segue totalmente indefinida, com nomes da esquerda e da centro-direita brigando voto a voto. O equilíbrio dos cenários chama a atenção. Ninguém abre ampla vantagem e os altos índices de outro candidato, votos nulos e indecisos, mostram que há muito espaço para surpresas até 2026. Ainda assim, um ponto é praticamente certo. A direita terá pelo menos uma cadeira, e se Flávio Bolsonaro conseguir arrastar junto outro nome do seu campo político, o Rio de Janeiro pode reforçar ainda mais a força bolsonarista no Congresso. No Rio de Janeiro, a gente já viu que Flávio Bolsonaro deve ficar com uma cadeira, mas a segunda vaga, quem você acha que leva? Vai para a esquerda com Benedita ou Molon? Ou alguém da direita ainda pode surpreender? Comenta aí a sua aposta. Depois do Rio, chegamos agora ao maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo. O estado que é considerado o motor econômico do país
e que, não por acaso, costuma ser decisivo na política nacional. Só que desta vez, o jogo parece estar mudando. O novo levantamento da Atlas Intel, divulgado em 8 de setembro, trouxe um resultado surpreendente. Ministros do governo Lula aparecem como favoritos para as duas cadeiras do Senado em disputa. E isso em pleno território paulista, historicamente dominado pela centro-direita. Será que São Paulo está prestes a virar o jogo político em 2026? A pesquisa testou dois cenários principais. O diferencial da metodologia da Atlas Intel é que ela considera não apenas o primeiro voto, mas também o segundo. Afinal, em 2026, cada eleitor paulista terá direito a escolher 2 senadores. Isso dá um retrato mais realista do que pode acontecer nas urnas. No primeiro cenário, quem aparece na liderança é Simone Tebet, do MDB, atual ministra do Planejamento e senadora eleita por Mato Grosso do Sul, com 22,1% das intenções de voto. Logo atrás vem Fernando Haddad, do PT, atual ministro da Fazenda e ex-governador de São Paulo, com 19,7%. Na terceira posição, surge Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo e quarto membro da família. Bolsonaro a aparecer neste vídeo, com 14,8%. Colado nele, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado e aliado próximo de Tarcísio de Freitas, com 14,4%. Mais abaixo, aparecem Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, com 7,5%. Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba e fenômeno no TikTok, com 5,5%, e a senadora Mara Gabrilli, do PSD, com 5,4%. No fim da lista, Robson Tuma, do Republicanos, soma 0,6%. E o atual senador por São Paulo, Giordano, praticamente não é lembrado, com apenas 0,1%. Aliás, responda aí nos comentários. Você já tinha ouvido falar do senador Giordano? Ele assumiu após a morte do Major Olímpio e, desde então, quase não aparece no noticiário político. Já no segundo cenário, outros 2 nomes do governo federal tomam a dianteira. Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ex-governador de São Paulo, lidera com 23,1%. Logo atrás vem Marina Silva, da Rede, ministra do Meio Ambiente e ex-senadora pelo Acre, com 17,7%. Na sequência, aparece novamente Guilherme Derrite, com 15,5%, mostrando que ele pode herdar parte da base bolsonarista no estado caso Tarcísio de Freitas dispute a presidência. Ricardo Salles sobe um pouco e registra 12%. Rodrigo Manga aparece com 7,9%, enquanto Mara Gabrilli soma 4,9%. E o ex-governador Rodrigo Garcia, hoje sem partido, marca 4,3%. Fechando a lista, Robson Tuma tem 1,2% e Giordano, mais uma vez, só 0,1%. E o que esse cenário revela? Primeiro, um contraste histórico. São Paulo, que elegeu nomes como José Serra, Aloísio Nunes e Major Olímpio, agora coloca na liderança ministros diretamente ligados ao presidente Lula. No primeiro cenário, Tebet e Haddad aparecem como favoritos. No segundo, Alckmin e Marina. Isso mostra que, mesmo em um estado considerado conservador nos últimos ciclos eleitorais, a centro-esquerda tem fôlego para surpreender. Segundo ponto, a direita paulista, embora competitiva, não conseguiu até agora ultrapassar os nomes governistas. Eduardo Bolsonaro e Guilherme Derrite aparecem fortes, mas ainda em segundo plano. Ricardo Salles mantém um eleitorado fiel, mas distante do topo. E há ainda um detalhe curioso. São Paulo nunca elegeu 2 senadores alinhados diretamente a um presidente petista. Se isso se concretizar em 2026, o resultado seria histórico, reforçando a base de Lula no Senado e equilibrando a força bolsonarista em estados como Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Resumindo, São Paulo pode ser a chave para determinar se a esquerda terá mais espaço no Senado ou se a direita paulista vai conseguir reagir e manter sua tradição.
E você, o que acha? Em 2026, São Paulo vai seguir o movimento nacional de fortalecimento da direita ou vai surpreender e entregar as duas cadeiras ao governo Lula? Responde aí nos comentários. E depois desse giro pelos estados mais estratégicos, o que podemos concluir sobre as eleições de 2026 para o Senado? No Paraná, vimos Ratinho Júnior praticamente garantido em uma vaga, deixando a segunda em disputa entre nomes da direita. Em Santa Catarina, o fator Carlos Bolsonaro pode transformar o jogo e consolidar o PL como dono das 3 cadeiras do estado. No Distrito Federal, Michele Bolsonaro e Ibanez Rocha despontam, o que pode significar o controle total das vagas brasilienses pelo bolsonarismo. Já no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece como favorito, mas a segunda cadeira está aberta entre nomes da esquerda e do centro. E em São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil, ministros do governo Lula surgem como líderes, abrindo espaço para uma virada histórica no Senado. Se esses cenários se confirmarem, o Brasil terá um Senado ainda mais polarizado. De um lado, a direita consolidando espaço em estados-chave, como Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Rio de Janeiro. De outro, o governo Lula ganhando fôlego em São Paulo, podendo equilibrar a balança no maior colégio eleitoral do país. Isso é decisivo porque o Senado não é apenas uma casa revisora. É ali que se aprovam ministros do Supremo, embaixadores, presidentes de órgãos estratégicos, além de ser a casa responsável por processos de impeachment contra presidentes e até contra ministros do STF. Em outras palavras, quem dominar o Senado em 2026 terá nas mãos o futuro institucional do Brasil. E agora eu quero saber a sua opinião. Quem você acha que vai sair mais forte dessas eleições? O bolsonarismo, consolidando ainda mais cadeiras estratégicas, ou o governo Lula, surpreendendo em estados como São Paulo e garantindo um contrapeso no Senado? Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva aqui no Central das Urnas, porque em 2026 nós vamos acompanhar cada movimento dessa disputa que pode mudar os rumos do país. E antes que eu me esqueça, muito obrigado por sua visualização. Saiba que ter vocês aqui faz tudo valer a pena.